Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem. Vai dar um pouquinho de reflexo aqui no meu óculos, mas nós vamos assim mesmo, tá? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito do Mikao Usui, nosso sensei, que significa mestre, Mikao Usui, que foi quem trouxe o Reiki como nós o conhecemos hoje. Então, eu sei que vocês que já estão me acompanhando, né, desde o Reiki, o tratamento de Reiki à distância, algumas coisas que eu vou falar hoje são repetidas, mas também tem outras pessoas que estão aqui no grupo que não têm, às vezes, familiaridade com o que eu vou falar. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Em primeiro lugar, quem não me conhece, eu sou Vanessa Ramos, da Aquaterapias. Estou muito feliz por todos vocês estarem aqui no curso e estou muito feliz também que vocês atenderam ao pedido do seu coração de estar neste grupo do Reiki, do nível 1, que vão estar comigo também nos dias 24 e 25 agora de setembro de 2022. E tem outras pessoas que também não vão estar nessa próxima turma, mas estarão em outras turmas do Reiki. Espero vocês também. Mas esse conteúdo é para todos vocês. Bom, quando a gente fala em Reiki, nós temos que ter em mente que existe o Reiki ocidental e o Reiki oriental, que é o Reiki originário lá do Japão, que foi o que o nosso mestre, nosso sensei Mikao Usui, nos trouxe. O Mikao Usui, ele nasceu em 1865 e ele nasceu em um período um tanto quanto conturbado, vamos dizer assim, porque nos 200 anos que precederam o nascimento do Mikao Usui, o Japão era um país totalmente fechado ao mundo. E no ano de nascimento, um pouquinho antes do ano de nascimento do Mikao Usui, foi quando as fronteiras do Japão foram abertas ao mundo. E depois o Japão se tornou essa potência que nós conhecemos hoje. Mas Mikao Usui, ele trouxe para a sua vida e, consequentemente, para o Reiki, toda uma bagagem de vivência que ele tinha. Então, por exemplo, Mikao Usui trouxe para o Reiki o Shintoísmo, que algumas vertentes dizem que é uma religião, mas ela não é. O Shintoísmo, ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida. Teve como base também o budismo, que é uma religião. Teve também a influência, porque o pai de Mikao Usui era um samurai. E os filhos dos samurais tinham o privilégio de estudarem desde cedo as artes marciais. Então, Mikao Usui também trouxe as artes marciais, não a arte marcial em si da luta, mas da disciplina que as artes marciais proporcionam para o Reiki. E ele também teve uma influência do Shujendo. O Shujendo é um braço, é uma vertente do budismo. E o Shujendo, ele lá no curso, eu vou falar mais aprofundado a respeito disso e também vai ter na apostila que vocês vão receber digitalmente. Então, ele trouxe toda essa miscelânea de coisas que ele viveu, que ele vivenciou, que ele experimentou. E o Mikao Usui, ele desde cedo, como eu falei, ele estudou as artes marciais. Depois que o Japão foi aberto para nós aqui do Ocidente, foi aberto para o mundo, Mikao Usui também teve a possibilidade de estudar nos Estados Unidos. Ele tinha conhecimento do cristianismo, porém o cristianismo não influenciou na construção do Reiki por ele, porque não era a vivência da vida, né, dele em si. A vida dele foi construída no Japão, com a cultura japonesa, com os costumes japoneses. Por isso que eu falei que existe uma dicotomia do Reiki ocidental com o Reiki oriental, e lá no curso eu vou falar um pouco mais a respeito disso, e vocês vão ter na apostila também.
bem separadinho. E os japoneses, eles têm uma cultura muito fechada. E nessa cultura fechada deles, pouco se sabia a respeito da vida de Mikao Usui, pouco se sabia das origens do Reiki. Mas hoje, com essa nova abertura que o Japão teve para o mundo, nós estamos tendo agora mais estudos aprofundados de pessoas que estiveram mais próximas a ele, com relatos oficiais, com alunos oficiais, pelo menos do Dr. Hayashi, que teoricamente foi o sucessor de Mikao Usui, mas a gente sabe que não foi, o Dr. Hayashi não foi o sucessor do Mikao Usui. E então, assim, Mikao Usui, ele construiu o Reiki. E os símbolos, alguns símbolos que a gente tem no Reiki, Mikao Usui também não criou esses símbolos. O único símbolo que o Mikao Usui pediu para que algumas pessoas especialistas nas caligrafias e nas pictografias lá do Japão, ele pediu para que fosse desenhado, para que fosse feito mesmo, para que fosse construído, é somente o símbolo à distância, do tratamento à distância. Os outros símbolos, todos eles já existem lá no Japão, eles já existem em outros lugares, mas isso a gente também vai deixar para falar lá no nosso curso. O que eu vim aqui falar para vocês hoje? Eu vim dizer que nós temos dentro do Reiki, o Reiki, como diz o próprio Mikao Usui, ele é um método secreto de convidar a felicidade para a nossa vida. E o Reiki, ele é muito mais do que uma simples terapia. Ele é um caminho de vida. Então, a partir do momento que vocês forem sintonizados lá no curso, no Reiki, vocês já vão ser considerados reikianos. Aí sim, né, Eusane? Vocês podem se considerar reikianos a partir do momento da sintonização de vocês, que vai acontecer no sábado, no dia 24. Por isso, Darcy, que eu falei que você também não precisa se preocupar, porque a sintonização vai ser feita no dia 24 e no dia 25 a gente canta parabéns para você. E então, a partir do momento que vocês forem sintonizados, vocês vão perceber, alguns vai ser mais cedo, alguns vai ser mais tarde, isso não importa. Vocês vão perceber que gradativamente a vida de vocês vai se transformando, mas isso não é uma imposição do Reiki. Vocês é que vão sentir no seu coração, no seu interior, que é a hora de você mudar gradativamente a sua vida. E é para melhor, eu posso te garantir que é para melhor. Mas é um dia de cada vez. E dentro do Reiki, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar do Reiki é o Gassho. O Gassho nada mais é do que você colocar as suas mãos em forma de prece. Pode ser aqui na frente do seu coração. Algumas pessoas também colocam as mãos aqui para que o seu nariz, quando você respirar e você expirar, você sinta a sua expiração aqui na ponta dos seus dedos. E tem pessoas também que colocam os polegares aqui, ó, aqui no meio das sobrancelhas, que a gente chama de chakra frontal. Só que para nós, aqui do Ocidente, nós não temos esse costume de fazer essa posição Gassho, essa meditação Gassho. Enquanto que lá no Japão, as crianças desde cedo já aprendem a meditar. Então, para eles, essa posição não é desconfortável, mas para nós é. Então, você vai encontrar qual é a posição Gassho que mais se afiniza com você. Porque o Reiki, em primeiro lugar, ele é livre, ele é simples, ele não tem dogmas, ele não tem nada a ver com religião. E o Reiki, ele é puro. E ele não necessita de nada a mais além dele sozinho. Então, você vai escolher qual é a posição que você prefere ficar. Então, essa é a nossa posição Gassho. Esse é o primeiro pilar do Reiki.
Quando vocês forem fazer a posição gachô, procurem estar com os seus ombros relaxados, porque senão você não vai conseguir fazer essa posição. E procura também não colocar o seu cotovelo aqui, ó, preso no seu ombro e nem fechar aqui o seu braço, porque aqui embaixo da nossa axila existem gânglios. Então, por aqui também, a gente vai liberar as toxinas nesses gânglios aqui. Então, deixa relaxar, você não precisa fazer força. O Frank Arjava, que é um dos pesquisadores que pesquisou mais profundamente a vida e do Sensei Mikao Usui, foi lá no Japão, viveu alguns anos lá no Japão, casou-se com uma japonesa, escreveu vários livros, e é nesses livros do Frank Arjava que eu me baseio para ministrar esses cursos para vocês, porque é uma fonte segura. Ele foi lá, ele estudou. Então, o Frank Arjava, ele diz, esse daqui é um dos livros do Frank Arjava que lá no curso eu vou mostrar para vocês. Ele fala que aqui no nosso cotovelo, e entre o nosso cotovelo e a nossa barriga aqui, é como se você deixasse um espaço para colocar um ovo. É um ovo mesmo, um ovinho de galinha. Você vai fazer então a posição gachô. Esse aqui é o primeiro pilar do Reiki. O segundo pilar do Reiki é o Reiji-Ho. O Reiji-Ho, você vai continuar na posição gachô, porém você vai colocar os seus dedos aqui, ó, os seus polegares na altura do seu terceiro olho aqui, do seu chakra frontal no meio das sobrancelhas. Lá no curso eu vou explicar também o que significa o Reiji-Ho. E o terceiro pilar do Reiki é o tratamento em si. Então, é onde a gente faz o nosso autotratamento, é onde a gente faz o tratamento do nosso cliente também. E Mikao Usui, ele era um grande admirador do imperador Meiji. O imperador Meiji, para os japoneses, era uma reencarnação de um deus. Então, para eles, todos os imperadores eram considerados como deuses. E como deuses, eles são sagrados, e tudo aquilo que eles falam também é sagrado. E o imperador Meiji, ele escreveu muitas poesias. E o Mikao Usui trouxe para o Reiki, além da disciplina das artes marciais, ele trouxe para o Reiki também o que a gente chama de Gokai. Gokai nada mais é do que os 5 princípios de vida, que no caso é o estilo de vida que nós reikianos devemos trilhar, devemos galgar no nosso dia a dia. E aqui no livro do Frank Arjava, ó, ele traz Mikao Usui, e aqui, ó, é o Gokai, que são os 5 princípios do Reiki. O Gokai, vocês que já me acompanham, vocês já conhecem o Gokai. Esses 5 princípios, lá para os japoneses, eles são chamados de Kotodama ou Kototama. Significa que são palavras que têm poder. E nós aqui do Ocidente conhecemos mesmo como mantras. Mikao Usui, ele pedia que os seus alunos, eles recitassem o Gokai ao acordarem, ao se levantarem, e antes de irem dormir, que eles recitassem o Gokai em voz alta e em seu coração. Por quê? O que significa isso, em voz alta e em seu coração? Em voz alta, porque as nossas células, elas escutam o que a gente fala. Isso é comprovado pela física quântica. E você também vai recitar em seu coração, porque o que significa isso? Significa que quando você somente verbaliza, você já viu que às vezes a gente fala uma coisa, a gente está pensando em outra, depois a pessoa fala assim, ah, mas eu não falei isso não, você fala, né? Aí eu não falei isso não, aí a outra pessoa fala, mas por quê? Porque você estava com a cabeça em outro lugar. Então, quando você recita o Gokai em voz alta, você está recitando, você está ouvindo e você está sentindo. Por isso que é importante você recitar o Gokai também em seu coração, para que você sinta
esses princípios, esses 5 princípios do Reiki. E esses 5 princípios do Reiki, eles foram trazidos do Imperador Meiji. Então, todas as vezes que o Mikao Usui se reunia com seus alunos, antes das sintonizações, antes dos tratamentos, antes de qualquer coisa que eles iam fazer, eles recitavam o Gokai em voz alta. E nós também, que vamos fazer o curso do Reiki, nós também lá no curso, nós vamos em algum momento, ou em alguns momentos, recitar o Gokai em voz alta. Porém, como eu disse, o Gokai, ele é um Kotodama ou Kototama, que ele precisa ser verbalizado na língua japonesa. Então, vocês vão encontrar o Gokai em português, vocês vão encontrar o Gokai em inglês, vocês vão encontrar o Gokai em japonês. Então, como são palavras de poder, que são mantras, né, que a gente fala como se fossem mantras, então é importante que a gente recite na língua mãe deles, né, que no caso lá seria o japonês. E esses 5 princípios é somente por hoje. Somente por hoje é um prefixo, vamos dizer assim, ele é o começo de todos os princípios do Reiki. Então, o primeiro princípio é somente por hoje, não se zangue. Lá no curso eu vou explicar cada um, porque a gente também não pode levar isso tudo ao pé da letra, ferro e fogo, não. Então, segundo princípio, somente por hoje não se preocupe. Terceiro princípio, somente por hoje sou grato ou sou grata. Quarto princípio, somente por hoje trabalho com afinco, trabalho honestamente, ou faço os meus deveres, né, com perfeição, faço os meus deveres, os meus afazeres da melhor forma possível. Quinto princípio, somente por hoje sou gentil com todos, ou somente por hoje sou gentil com todos os seres. Então, esses são os princípios do Reiki. Eles são fáceis da gente fazer, da gente trilhar isso no nosso dia a dia? Não, eles são extremamente difíceis. Mas é como diz o começo do Gokai, é somente por hoje. Quando a gente quer emagrecer, e a gente coloca uma meta, que é o meu caso, por exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos. Só que quando você pensa nessa magnitude de 20 quilos, você fala, nossa, é muito difícil, eu não vou conseguir. Não, mas somente por hoje eu vou perder pouquinhas gramas. Pouquinhas gramas hoje eu consigo. O que eu posso fazer hoje para perder essas pouquinhas gramas? Então eu posso tirar um açúcar, eu posso fazer uma caminhada, eu posso fazer alguma atividade física mais leve para começar. Então, quando a gente olha no somente por hoje, fica mais leve a nossa vida. E é isso que o Gokai traz para nós, é somente por hoje. Então, hoje eu fiz desse jeito, amanhã eu vou procurar fazer melhor, depois de amanhã eu vou procurar fazer melhor. E você vai ver que à medida que o tempo for passando, você consegue fazer isso, você consegue deixar a sua vida mais leve, a sua vida mais fluida. E aí você fala, poxa, no final do dia, poxa, mas eu não consegui fazer tal princípio. Tudo bem, amanhã eu tento de novo. Então agora eu vou mostrar para vocês, depois eu vou colocar por escrito aqui embaixo como é que você vai recitar o Gokai, tá? Então a gente vai fazer o Gokai e todos os dias eu vou colocar, a partir de hoje, eu vou colocar para vocês o texto do Gokai em português e em japonês, e eu vou colocar o áudio também do Gokai, tá? A gente vai falar 3 vezes. Então, primeiro, sempre que você for fazer o Gokai, vamos já nos acostumar a ficar na posição Gachô, que é as mãos unidas aqui, e aqui dentro da nossa mão, você não vai colocar ela espalmada assim, não. Você vai deixar um espaçozinho, como se tivesse um ovinho de codorna aqui dentro das suas mãos. Se você tiver em um momento de meditação, você vai ver que esses dedos aqui, ó, eles são onde passam o nosso meridiano do pericárdio,
que vai lá no nosso coração. Então, dependendo do jeito que você colocar esses dedos aqui, você vai sentir eles pulsarem. Então, vamos colocar as nossas mãos em posição gachô e eu vou falar. E não precisa se preocupar se você ainda não tem costume com o Gokai. À medida que o tempo for passando, você vai se familiarizar com isso, tá bom? Kyo da Kyoa, Ikaruna, Shinpai Suna, Kansha shite, Gyo hageme, Hitoni shin setsu ni. Kyo da Kyoa, Ikaruna, Shinpai Suna, Kansha shite, Gyo hageme, Hitoni shin setsu ni. Kyo da Kyoa, Ikaruna, Shinpai Suna, Kansha shite, Gyo hageme, Hitoni shin setsu ni. Pode ser que em algum lugar, algum vídeo, algum áudio, vocês encontrem também Ikaluna, Lu de lua, tá? Só que essa pronúncia não é a pronúncia correta. É porque os japoneses, eles têm dificuldade de falar a letra R. Por isso, vocês vão encontrar alguns falando Ikaluna, mas não é Ikaluna, é Ikaruna, ok? Um beijo para vocês, hoje eu fico por aqui. Espero que vocês ouçam esse áudio, vejam esse vídeo. E eu vou colocar aqui para vocês embaixo a pronúncia do Gokai. E vou colocar também escrito em português e japonês. Beijinho!